Olá, meu querido, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto aqui com você novamente. Então, vamos falar dos nossos sólidos geométricos. Hoje nós vamos falar dos poliedros regulares, né? Então, primeiro, nós vimos que são poliedros aqueles que têm faces, arestas e vértices, ou seja, não tem faces arredondadas. Quem são os que têm faces arredondadas, os sólidos? A esfera, o cilindro, o cone, né? Ou seja, tanto a esfera como o cilindro, como o cone, se eu abandoná-los numa descida, eles rolam descida abaixo. A esfera nem precisa falar, né? A bola, nós sabemos disso. O cilindro também, ele tem essa capacidade de rolar. Talvez se você lembrar do desenho animado lá dos Flintstones, né? A roda do carro dos Flintstones é um cilindro, né? E nós temos lá o cone também, né? O cone ele vai ter ali na sua lateral, né? Ele vai acabar rolando sobre aquela lateral. Então esses daí não são poliedros. Os poliedros eles têm que ter faces, na verdade, arestas e vértices. Mas dentro dessa categoria nós temos uma situação também à parte, que são os poliedros regulares, né? Então, primeiro vamos dar uma recordada aqui importante. O que seria um vértice? Lembre-se que um vértice é um ponto, né? Uma face é uma figura geométrica e a aresta é um segmento de reta, né? Então, o vértice, ele é um ponto, ele não tem uma medida, ele pode ter uma coordenada, né? Eu posso localizar o vértice através de um sistema de coordenadas cartesianas, onde eu posso dar a abscissa dele e a ordenada, né? Ou seja, o x e o y, ele é um ponto, ele vai ter uma coordenada, ele não vai ter uma medida associada a ele. Eu não vou medi-lo, não vou mensurá-lo. Agora, a face é uma figura geométrica, eu posso calcular a área da face, né? Como também eu posso calcular o comprimento da aresta. Então a aresta é uma medida linear, é um comprimento, e a face é uma área, né? Então os poliedros regulares, eles têm uma característica interessante. As faces são iguais, são figuras geométricas iguais. Por exemplo, o tetraedro, a face dele é um triângulo, né? Todas as faces são triângulos. O hexaedro, viu? Lembra que eu falei que nós vamos chamar o cubo de outro nome? Quando a gente encaixa o cubo no conceito de poliedros regulares, nós temos que obedecer e nominá-los em função da quantidade de faces. Então, como o cubo tem 6 faces, eu chamo de hexaedro. Mas também posso chamar de cubo, tanto faz, não tem problema nenhum, né? Octaedro, então 8 faces, só que são 8 faces triangulares. Então, as 8 faces são iguais, são 8 faces triangulares. Dodecaedro, 12 faces. O dodecaedro, ele tem faces pentagonais. Significa que cada face é um pentágono. Lembre-se que o pentágono tem 5 lados, né? E o icosaedro, que tem 20 faces, são faces triangulares, né? Então, olha que interessante. Dos 5 poliedros, 3 deles têm faces triangulares, que seriam o tetraedro, o octaedro e o icosaedro, né? Então, a gente vai definir a quantidade de faces, ou melhor, a gente vai definir o nome desses poliedros pela quantidade de faces. Então, tetraedro, eu tenho 4 faces e são 4 faces triangulares, né? O hexaedro, eu tenho 6 faces, só que são 6 faces o quê? Quadrangulares, né? E o octaedro, eu tenho 8 faces, 8 faces triangulares. Dodecaedro, 12 faces pentagonais, e o icosaedro são 20 faces, e essas 20 faces são triangulares, né? Então, outra coisa importante é começar a calcular, a somar, a contar essa quantidade de faces, de vértices e de arestas, né? Para isso a gente vai fazer um exercício aqui interessante. Imagina o seguinte,
a minha ideia é construir um cubo, né? Então eu quero construir esse cubo e para isso eu vou utilizar algumas situações que eu tenho em casa. Por exemplo, eu posso pegar lá varetas, né, de madeira e eu posso tentar reunir essas varetas de tal forma que eu consiga criar ali o que a gente chama de vértice. Eu posso, por exemplo, pegar uma massinha, essas massinhas de modelar, e com essas massinhas de modelar eu vou fazer algumas bolinhas. Então eu tenho lá algumas bolinhas, que são as massinhas de modelar, né? A ideia é que essas massinhas elas consigam manter as arestas unidas, né? Eu vou pegar algumas varetas de mesmo comprimento, e a minha ideia é, com essas varetas e com essa massinha de modelar, montar um cubo. Mas primeiro, para eu não perder tempo, a minha ideia é pensar o seguinte: quantas massinhas de modelar eu vou precisar, quantas bolinhas eu preciso fazer e quantas varetas de mesmo comprimento, né, aquelas que a gente usa, por exemplo, para fazer espetinho de churrasco, quantas que eu vou cortar ou vou utilizá-las, né, com tamanho já padrão, quantas que eu vou precisar. Então, eu tenho que conseguir olhar para esse cubo, né? Se eu não tenho realmente algo concreto, um cubo realmente, ou um dadinho, eu tenho que desenhar. Então, o que nós vamos fazer aqui é desenhar esse cubo, e a partir desse desenho, nós vamos calcular, contar realmente o número de arestas, o número de vértices. Porque o número de faces a gente já sabe. Nós sabemos que se ele é um cubo, ele é um hexaedro. Ele tem 6 faces. E essas 6 faces são 6 quadrados. Então, nós temos aqui essa situação. Então, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, quantas bolinhas eu vou precisar? Eu vou precisar aqui na base de uma bolinha aqui de massa de modelar, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui e a outra aqui, né? Então aí eu consigo fazer não só a base do meu cubo, como a partir dessa base, se eu fixar as varetas aqui, eu consigo levantar a altura dele, né? Então eu tenho aqui 4 bolinhas na base, mas eu vou precisar também de 4 bolinhas aqui, para eu poder construir a parte de cima, ou seja, fechar a tampa desse nosso cubo. Então, se eu contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, essas bolinhas representam os vértices. Então, este cubo, ele tem lá 8 vértices. Nós já determinamos a quantidade de vértices. Então, se eu quisesse determinar a quantidade de bolinhas, eu teria que ter 8 bolinhas ali, 8 massinhas de modelar no formato ali de uma esfera, de uma bolinha, para eu poder sustentar e manter aí essas varetinhas unidas. Agora vamos pensar uma coisa. Quantas varetas eu vou precisar? Do mesmo tamanho, elas têm que ter o mesmo tamanho. Eu vou precisar na base 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 na base, né? Aí eu consigo construir a base, que é um quadrado. São 4 lados, né? Para o quadrado, a gente chama isso de lado. Mas para o cubo, a gente chama de aresta. Mas esta aresta do cubo nada mais é do que o lado do quadrado da base, né? E agora eu tenho aqui 4 que estão subindo. Então eu tenho 5, 6, 7, 8. Então, por enquanto, eu já tenho 8 varetinhas, 8 arestas. 4 na base e 4 que sobem a altura, sustentam a parte de cima. E em cima eu vou ter 9, 10, 11, 12. Então, na verdade, eu vou precisar de 8 bolinhas e 12 varetas, 12 arestas.
E aí, o que acontece? Eu tenho 8 vértices, eu tenho 12 arestas e eu tenho também uma situação interessante. Quantas faces vão se formar? 6 faces, que são as 6 faces que dão ao nome desse sólido de hexaedro. Então aqui eu tenho 6 faces, né? Então, na verdade, esse poliedro ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o tetraedro, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que no tetraedro, para eu calcular aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. 4 vértices, 4 faces. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas também. E aí eu consigo montar o tetraedro. Lógico que, a partir daqui do octaedro, do decaedro e principalmente o icosaedro, aí já fica bem mais complicado de eu montar essa estrutura, né? Ela não tem não é fácil montar uma estrutura em que eu tenha lá, por exemplo, que montar 20 faces triangulares. Mas o importante hoje é você entender o seguinte. Primeiro, quem são os vértices e a quantidade de vértices que eu calculei aqui, né? Lembre que eu precisei de 8 massinhas de modelar, então eu tenho 8 vértices. Eu precisei cortar lá, ou né, trabalhar com elas inteiras, com 12 arestas, ou seja, 12 varetas ali de madeira. E, na verdade, ao montar esse sólido, eu acabei encontrando 6 faces. Então, 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, ok? Muito importante identificar quem é a aresta, quem é o vértice e quem é a face. Beleza, meu querido? Até o próximo encontro, onde nós damos sequência ao nosso estudo dos poliedros.